O que estaria por trás da falta de atenção e do descumprimento das normas? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. O que nós estamos vendo aqui são 3 resultados, da falta de atenção e do descumprimento das normas. Visitem nossos canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Tem gente que fala, é barato, eu vou lá e compro outro. Só que não é toda pessoa que, por mais barato que seja a coisa que ela comprou, o componente eletroeletrônico, o equipamento, que ela tem condições de ir lá e ficar comprando, pondo na tomada, queimando e trocando, ou quebrando, que é o caso desse aqui, ir lá e comprar outro. Primeiro, porque em algumas situações não é o fato de ter ou não o dinheiro, é de você ter disponibilidade de ir naquele momento para comprar aquele equipamento, como foi um caso desse cliente aqui, do proprietário dessa maquininha. Tá? Ele comprou essa maquininha no sábado à noite. A ideia dele, ele testou lá no revendedor, funcionou tudo bonitinho. A ideia dele era aparar a barba, o bigode e fazer o pezinho do cabelo bonitinho, porque ele tinha uma entrevista de emprego na segunda-feira. Tá? Isso era sábado à noite. E dependendo do local que você mora, você não tem acesso a muitos equipamentos eletroeletrônicos no domingo. O que aconteceu exatamente com esse equipamento? O proprietário comprou, testou lá na hora, e quando ele chegou em casa, ele resolveu, antes de ligar, de torcer o fundo do equipamento. Aqui a base aqui no fundo, aqui, ela está solta aqui dentro aqui. Ele torceu, tá vendo aqui, essa base ela é aqui, aonde sai aqui todos os fios e o circuito eletrônico aqui dentro. Então o que ele fez? Tava assim, lacrado, bonitinho, tava funcionando, era só carregar ou descarregar, não precisava nada de abrir isso aqui. Deu na cabeça dele de torcer. Quando ele viu, tinha 4 pontas de fio saindo aqui, que são essas duas mais essas duas aqui. Ou seja, ele quebrou o equipamento, parou de funcionar, não conseguiu utilizar naquele momento, tá? A questão aí não é o preço, é a oportunidade do momento que você tinha para usar que você não pôde. E isso acabou atrapalhando a rotina dele na sequência do que ele tinha planejado, tá? Quebrou o equipamento. Primeiro, ele não leu o manualzinho do fabricante, tá? Outra coisa, não tinha por que ele ficar rodando isso aqui, já que esse equipamento tem carregamento USB. Descarregou, põe na tomada, carrega. Então não há necessidade de ficar tirando isso aqui. Ele não teria que estar pondo e repondo baterias, tá? A bateria aqui, ela recebe carga, esvaziou, enche de novo e assim sucessivamente. Então não precisava. Se ele tivesse lido o manual, certamente ele não ia torcer, ele não iria girar isso aqui, tá? A mesma coisa aconteceu com esse ferro de solda recentemente. A pessoa que estava usando ele é 110 volts, 127 volts, colocou numa tomada 220 volts, tá? A pessoa que fez isso é eletricista, mas aí a justificativa dele, no local que ele estava, na tomada 220 tinha um Benjamin cinza. Então, ao colocar o ferro de solda, ele não caiu a ficha que a tomada era 220, porque o Benjamin cinza tampou a cor vermelha da tomada. Não adianta você ter uma tomada 220 volts e colocar na frente dela, tampando as informações, um Benjamin, por exemplo, que vai, para todas as pessoas que chegarem ali,
dá a entender que aquela tomada não é 220, tá? Principalmente na altura que estava a tomada. Ele falou que ele colocou, conseguiu aquecer o ferro bem rapidinho. E aí depois o ferro esfriou também mais rápido ainda, tá? Foi quando ele caiu a ficha que tinha colocado o ferro de solda na tomada 220 volts. Duas coisas que aconteceu aí na sequência. Ele não leu a informação do ferro de solda e ele não se atentou que aquela tomada com Benjamin era uma tomada 220 volts, tá? Temos que ficar bem atento a isso. Eu estou falando de um ferro de solda de 60, 70 ou 80 reais. Mas poderia ser um computador de 3 mil, de 10 mil, de 20 mil, tá? Hoje tem bivolt, a grande maioria tem, mas também tem 110 volts. Tanto é que eu comentei com ele para verificar onde estava esse Benjamin e recomendar a pessoa tirá-lo de lá. Porque pode causar outras queimas, outras perdas. A mesma coisa aconteceu com esse também. Esse aqui realmente já foi na tomada 220 mesmo. A pessoa viu que era vermelha e enfiou, tá? E só depois que ela enfiou que ela viu que o ferro era 127. Olha o tamanho da informação aqui, ó. 127 volts aqui, grandona, tá vendo? Bem grande mesmo. E a pessoa enfiou lá e queimou. Queima na hora, tá? Isso é instantâneo, talvez 5 segundos, tá? Eu tô falando de coisas baratas. Equipamentos aqui de 60, 100 reais no máximo. Esse aqui é no máximo 100 também. O que está por trás de você, da falta de atenção, da falta de cuidado ou da observação das normas, é o impedimento que causa esses problemas. Por exemplo, aqui a pessoa teve muitos problemas. Aqui, eu que sou dono, proprietário do ferro, tinha equipamentos para soldar, acabei não soldando. Tinha vídeos para demonstrar fazendo solda. Esse aqui é um deles, né? Que eu vou recuperar essa maquininha soldando. Então eu tinha que fazer uns vídeos, eu acabei não fazendo, tá? Isso era para ter feito ontem, acabei não fazendo. Tive que comprar um outro equipamento, tá? Para substituir esse aqui. Ou seja, eu tive problemas, tive impedimentos. Fui emprestar, os dois que estão aqui, por incrível que pareça, eu emprestei para pessoas diferentes. E acabou acontecendo esse imprevisto aí, tá? Mesma coisa aqui, eu me lembro na época que eu emprestei esse aqui, a pessoa queimou, acho que foi numa chácara, se eu não me engano. Ela foi trocar o capacitor de uma televisão, alguma coisa parecida, e aí me queimou isso aqui. Foi por isso que eu comprei esse, tá? Queimou esse, comprei esse. Queimou esse, tive que comprar um outro, porque eu pretendo no futuro postar um vídeo consertando essa maquininha vintage T9 ou Vintage T9, também conhecida por Dragão, a maquininha de cortar cabelo que é febre na internet. As normas foram criadas para ser seguidas. Quanto mais atenção trabalhando com elétrica e eletrônica, melhor. Porque se nós falarmos de custo, igual tem gente que fala, é barato, eu vou comprar outro. Beleza. É um ferro de solda, eu comprei um outro por 80 reais, tá? Só que eu tive impedimentos que, se eu for colocar preço, vai dar muito mais que R$1.000. Eu tive problemas que a ausência de um ferro de solda no dia de ontem me causou problemas que, se eu fosse precificar, dá mais de R$1.000. Eu peço sempre aos participantes do canal, leia sempre as informações técnicas dos fabricantes dos equipamentos. Não sabe o que vai acontecer? Não mexa. Ligue no saque do fabricante. Olha, eu posso torcer essa pecinha aqui, eu posso torcer à vontade, é para torcer? O cara vai falar que não, claro que não, não é para torcer. Eu posso ligar o ferro 127 em 220 volts? Se a pessoa tiver de bom humor, ela vai falar para você que, se fosse para 220, estaria 220 aqui, não 127, tá? Sem contar que tem uns que dá umas patadas legal. Esse era o principal objetivo do vídeo. Atenção nunca é demais. Obedecer às normas é obrigatório. Caso você tenha gostado do vídeo, por gentileza, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais.
Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.